meio da batalha. Eu louvo a Deus que eu nasci na cidade do Paraná, Londrina, Alvorada do Sul. E nós resolvemos, meu pai resolveu vir embora para São Paulo, porque a vida era muito difícil. Mas eu era o mais feio da casa. Eu era o mais pequenininho, eu era o mais atribulado. E meu pai resolve vender tudo e vir embora para São Paulo. E chegamos em São Paulo, meu pai perdeu tudo. E fomos morar debaixo de ponte, jogados, sem ter o conhecimento do que é o poder de Deus. Meu pai arranjou um trabalho numa firma por nome Rodrigues Lima, uma construtora. E nessa firma os amigos dele começaram a dizer para ele: olha, seus filhos não aguentam passar fome, coloque eles no colégio. Tem vários colégios aqui. E meu pai e minha mãe decidem: o único que não aguenta passar fome sou eu, o mais pequeno. E eles apontam o dedo. Ele, com 6 para 7 anos de idade, meu pai e minha mãe resolvem e me doaram uma das maiores FEBEM do estado de São Paulo, Celso Garcia. O menino que colhia algodão e café, o menino que arrastava graveto, agora estava perdido. E me colocaram na FEBEM. E lá dentro eu me revoltei, porque eu não aguentei a prova. Pequeno, sem direção, sem conhecer o que é Deus. Eu entrei na FEBEM, endemoniado. Eu comecei a apanhar e não aguentei mais o couro. Todo mundo me batia. Eu era aquele menino perturbado que catava tudo. Eu era diabolicamente perturbado. Mas de repente eu conheci um grupo de amigos. Os caras que olhou para mim e disse: olha filho, a partir de hoje você não vai precisar de mais ninguém não. E eu vi de tanto burro, surra, eu fiz um pacto sem conhecer quem eu era. Já que meu pai e minha mãe não me querem, já que ninguém me quer mais, nem Deus olha para mim, eu acho melhor servir o adversário de minha alma. E a prova começou. E eu fiz um pacto com o adversário de minha vida. Comecei usando cola. Eu pegava um saquinho de cola e ficava louco, travado, endemoniado do pé à cabeça com cheiro a cola. Aí o seu amigo meu chegou: vem cá, Macuinha, eu quero falar com você. E me puxou: a partir de hoje você não vai cheirar mais cola não. E acendeu um baseado. O primeiro trago que eu dei, a minha mente sumiu. E foi aonde eu ganhei o título de Macuinha, o homem endemoniado. Comecei agora, só sangue, só maconha, maconha. Depois fui para cocaína, LSD, e aí as drogas começaram a dominar. E eu já comecei a dominar dentro da FEBEM. Mas de repente bateu no meu coração o desejo de conhecer meu pai e minha mãe, de rever eles, de saber quem eles são. O Senhor é aquele que muda a nossa história. E numa rebelião, a doutora Maria Bienal era doutora executiva da FEBEM nessa época. E na rebelião eu consegui entrar dentro do escritório dela. E folheando, achei o endereço da minha mãe e do meu pai. Estava morando no município do Imbu, Terra das Artes. E eu peguei e fui atrás deles. Mas quando vi minha mãe com aquele vestido todo rasgado, morando numa favela no Jardim Santa Teresa, minha mãe toda podre, meus irmãos todos machucados. Quando eu olhei para meu pai carpinteiro, todo arrebentado. Eu tinha uma quantia X em dinheiro e dei para ele. Ele falou: meu filho, o que é isso? Que isso é negócio? Hoje eu sou homem de negócio. Zainho pequeno, cheio de maconha, como se diz, está na larica. Era uma fome, só rindo igual palhaço. E o único jeito era lançar meu pai. E lancei a minha família com pequenos papelotes. E fomos crescendo. Satanás começou a nos aplaudir. Eu entrava dentro do ônibus, irmão, com uma mão só. Eu roubava tantas carteiras que só o sangue do cordeiro. E eu batia no peito: eu posso, eu sou, você está vendo? Eu entrei e roubei. Não, era o inimigo de minha alma. E fui crescendo. Mas nesse meio que quando você vai crescendo, os teus inimigos também crescem com você. Meu Deus, é verdade. As prisões. Aí eu vou roubar um mercado grande. Não vou citar o nome desse mercado, porque não tem autorização por escrito para citar o nome dessa pessoa, desse mercado. E alguém nos deu a dica. E nós fomos roubar esse mercado. Atrapalhado. Nós fomos roubar. E
bonita. Eu acabo vacilando e dando 2 tiros nela. Cláudia, quem é ela? Dirigente da mocidade. Dura é tocar na menina dos olhos de Deus. Eu saí dali correndo. Os meus amigos correram, mas eu não. Eu perdi a força no meio do caminho, porque nunca havia atirado em alguém. A polícia chegou, me prenderam. Volto de novo pro hotel. Febem. Andar no carro do governo de graça, andar de táxi, tirar uma com os caras. Eu era cheio de hora folgada, onde eu chegava tinha problema. Eu sempre fui um pouco da corte, nego tirava e eu aloprava, saía rindo. Mas esqueci que acima da minha cabeça tem um Deus todo-poderoso. E as lutas foram crescendo. Me tornei espírita, candomblessista. Encontrei uma mulher velha do cão. Ó, mulher velha do cão. A mulher olhou para mim e disse que viu uma luz na minha vida. Irmão, tem várias luzes brilhando. Depende do tipo de luz que está brilhando sobre a tua vida. Quando alguém começar a ver pano branco, luzinha, manda ele se converter. Porque a única coisa que há na tua frente é a glória de Deus. É os anjos do Senhor. Eu não preciso de um pano branco ou de uma luz acesa. Não, eu preciso da glória de Deus. E aquela mulher disse que eu precisava me batizar. E me levaram para a cidade de Praia Grande e me batizaram. Filho de Iemanjá. Ó, demônio mentiroso. Iemanjá disse que é dona das águas, mas eu nunca paguei uma conta de água com o nome daquele cão. Agora eu vou preso. Outra queda. Adquirindo mais inimigos. Endemoniado. As prisões estão chegando. E eu encontro meu melhor amigo, Serginho, sangue bom, o cara que corre comigo. O cara que eu dou uma abecedária, ele entende, uma letra, e o cara entende, o cara é cabeça. Eu, para me roubar alguém, eu não precisava de barulho não, só através do gesto. Só conversando através de dedo, de pôr a mão na cabeça. Chegava dentro do bar, gostava do carro e dizia, aquele mané vai perder o carro hoje. Taca a bebida nele, põe ele e eu levo o carro embora. Era assim que o diabo fazia, o diabo cego. Escute o que eu vou lhe dizer. Um filho não agride uma mãe se o diabo estiver por detrás. Um pai não agride o filho se o diabo não estiver por detrás. Tem tanto julgamento. Olha quem era nós. E nós somos absolvidos pela palavra. O homem, ele nunca vai te absolver. Ele sempre vai procurar um defeito em você. Mas Jesus lá na cruz do Calvário disse, meu filho, eu sou o Senhor teu Deus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Filhinhos, filhinhos, quando pequei, sabei que no céu tem um advogado que vos perdoará. Agora no auge da fama, amarrando um e amarrando o outro, montei vários pontos de droga, cresci e fui para o Rio de Janeiro. Ser primo do final de escadinha me dava autonomia, e me tornei o 5º homem. Agora Satanás começou a me aplaudir. Globo, SBT, Record queriam me conhecer, me entrevistar. Agora todos estavam de olho em mim. E tudo que aconteceu. E agora começaram a tentar me matar. Mas não conseguiram. Meu melhor amigo, sangue bom, o cara que corre comigo, o cara que abraça minha mãe, o cara que beija minha mãe, sangue bom, o cara que é comigo, aonde eu vou, o cara corre comigo. O cara manda o mel, beija minha mãe, abraça minha mãe, a família cresceu. Aí um policial, por nome Cabo Bruno, na permissão de Deus, agora esse policial entra no coração dele o desejo de me pegar. E aonde eu chegava eu escondia. Ele vinha para a favela, corria por outro, Pirajussara, Campo Limpo, Embu Terra das Artes, Parque Arariba, Capão Redondo. Aonde me procurava, me caçava, não achava. Jardim Ângela, dominei aquele lugar por vários tempos, por vários anos. Bairro do Limão, Boca do Lixo.
Largo do Japonês, aonde tinha lugar eu dominava. Então quando eu estava num lugar que alguém tentava me pegar, alguém me avisava. E agora eu comecei a crescer. Mas quem toca na menina dos olhos de Deus é terrível. Eu tinha uma vida linda, mas depois que eu toquei naquela moça, minha vida nunca mais foi a mesma. Mas o meu melhor amigo, sangue bom, sexta-feira, 3h da tarde, no município do Imbu, prefeito Nivaldo Orlandi, chefe de investigador Carlinho, que estava de plantão nesse dia. E agora está marcado, vamos matar o Maconha, mas ninguém consegue me pegar. Mas esse policial Cabo Bruno procurou o meu melhor amigo, o sangue bom, o cara que corre comigo, o cara que come dentro da minha casa, o cara que beija a minha mãe dizendo que é a mãe dele. E o que eu devo fazer? Desarma ele, leva ele para dentro de um bar. Sexta-feira, meu melhor amigo chega em casa, e aí, Maconha, beleza, beleza, e aí, meu, o que tá pegando? Ó, tem um bar ali, assim, nós vamos abrir uma boca de fumo, vamos lá, vamos. Aí eu já me armei, peguei meu anjo de guarda, um 38 taus, coloquei na cintura, e estamos indo todo mundo junto, eu, Luiz, Fernando, todo mundo junto. Mas no meio do caminho, o meu melhor amigo, sangue bom, o cara que corre comigo, ele olha pra mim e diz assim: ô, Maconha, você está armado? Eu disse: ô, meu, o que o bicho está pegando aí? Está abrindo boca de jacaré para mim? Eu disse: não. Sabe o que é? Que se a polícia te pegar armado, meu, aí é problema. Muque a arma. Pô, mas eu vou ficar lá. Disse: não, imagina, o Luiz e o Fernando, os caras tá tudo aí, os caras tudo dando cobertura. Imagina, meu, que é louco de te pegar. De malandro eu me tornei burro, me tornei idiota. Aí vai aí o meu amigo, sangue bom, tirei a arma, muqueei, é sangue bom, o cara corre comigo. E muqueei a arma. E entrei pra dentro do bar. E tinha uma mesa de snooker, eu dei ali arrumando, e eu dei a primeira tacada e gritei: e aí, Serginho? Você vai matar a para ou a limpa? E houve aquele silêncio dentro do bar. Eu olhei pro bar e pro outro do bar e disse: ô, meu, o que tá pegando? Ele olhou pra mim e disse: não sei. Menos de 5 minutos, o meu melhor amigo, sangue bom, o cara que corre comigo, ele chega na porta do bar e diz: aí, Maconha, sai pra fora que eu quero trocar uma ideia com você. Eu disse: o quê? Quando eu levei a mão na minha arma, eu disse: ó, vacilo, minha arma tá lá fora, mas eu sou bom de briga. Nunca confie nas tuas forças. Nunca confie nela. Porque a mão do Senhor é mais poderosa. E Satanás agora aplaude. Satanás agora está rindo da minha vida. Mas quando eu sair para fora e passo pela mesa para dar um murro nele, ele saca da minha própria arma, que já está na sua mão, e ele dá o primeiro tiro, e o primeiro tiro pega nas minhas costas. E começa-se um tiroteio naquele lugar. A maior chacina no município do Imbu. Eu uso o nome do Cabo Bruno porque eu não tenho somente verbal, mas tenho por escrita também. E começou-se o maior tiroteio dentro do município do Imbu. Meu melhor amigo Luiz, ele leva um tiro de calibre 12. Não sobra nada. Fernando é metralhadora, cai no chão. E chegou a bala com mais 5 amigos meus, que come na minha casa, que anda comigo. Olha para o teu irmão e diga: se vigia na terra, porque o teu melhor amigo se chama Jesus. E eu só estou baleado com tiro, mas há um muro, e eu pulo esse muro para fugir pela porta de trás. Mas quando eu bato a mão no trinco para abrir a porta e batalhar, não tem mais jeito, está trancada. O meu melhor amigo agora chega e diz: Maconha, até aqui você reinou, daqui em diante você não reina mais.
Bruno com mais 7 homens armados pegam eu e metralham. 25 tiros. Me metralhou de cima a embaixo. Agora eu caio no chão, tentando respirar, tentando buscar um ar para me poder, mas asfixia. O tiro que eu levei na boca, nas costas, começou a dar asfixia. E eu caio. Luiz e Fernando já estão mortos. E nós descemos na maior escuridão. Olha por teu irmão e diga: só há 2 caminhos: a céu e inferno. Mas nessa noite, diga para ele: mas nessa noite, Deus coloca o caminho diante de ti. Eu parti dessa terra. O Luiz e o Fernando gritavam: misericórdia, Senhor! Misericórdia, Senhor! E eu gritava na minha incredulidade: oh, minha mãe Iemanjá, me socorre! Oh, minha mãe Iemanjá, me socorre! Mas o Luiz e o Fernando gritavam: misericórdia, Senhor! De repente aquele homem todo negro, aquele demônio me aparece. Para que me chamas? Não estou chamando você, eu estou chamando Iemanjá. Ela disse: sou eu. Disse: calma aí. Iemanjá é morena, tem cabelos longos e uma estrela na testa. E eu olho a parte do meu testemunho que eu não gosto. Eu olho e vejo o Luiz e o Fernando entrando dentro do inferno. E eu fui descendo ao inferno. E nesse momento meu corpo é levado para o Instituto Médico Legal, Hospital das Clínicas. E não pode fazer autópsia, porque tinha que esperar 24 horas até determinar que todos os órgãos estejam mortos. E resolvem levar o meu corpo para a geladeira agora. E nesse momento a minha alma está gemendo. O inferno não é brincadeira. O inferno é verídico. Mas a moça que eu dei 2 tiros, a Cláudia, ela não morreu. Membro das Assembleias de Deus, no Jardim Santa Emília, num setor por nome de 47. Ela era membro de lá, pastor Edson, que era do Ceifeiros em Chamas e que hoje está nos Estados Unidos. Agora, essa moça está assistindo televisão e sai a notícia: morto no estado de São Paulo. O traficante maconhinha é assassinado no estado de São Paulo. Aí ela grita: mãe, corre aqui, vem ver, mamãe, a notícia. E a mãe dela senta e aguarda pelo segundo intervalo do noticiário. Aí entra a maior chacina do município do Imbu, 18. E ela começa a orar e ela diz: mamãe, corre aqui. E quando a mãe dela escuta agora a notícia, agora ela está escutando a notícia chegou. E ela olha e diz assim: minha filha, Deus fez justiça. Ela disse: não, mamãe, há 5 anos eu estou orando por esse moço. E há 5 anos Deus tem dito que tem uma obra na vida dele. E agora? Ela começa a orar. E ela começa a dizer: Senhor, aonde a alma do maconha estiver, traga ela de volta, para que ele saiba que tu és Deus. E nesse momento passou-se 24 horas. 36 horas meu corpo está na geladeira. Os médicos agora decidem fazer autópsia e levam o meu corpo para a mesa da autópsia. E o legista é um senhor branco, Dr. Delboni, médico legista. E o seu auxiliar agora, essa caneta. E o meu corpo está na mesa da necrópsia. E nesse momento o legista chega e vai marcando o meu corpo.
Nesse momento a minha perna cai. Está caída lá, porque estou na autópsia. E ele começa a marcar a autópsia. Você vai abrir aqui e vai abrir do lado. Mas ele começou a abrir. Mas nesse momento que ele começou a abrir, a minha alma começou a entrar para dentro do inferno. Mas uma voz muito linda, branda, suave, gritou bem alto: varão, eu, o Senhor, tenho uma obra na sua vida. Ainda que esteja morto, viverás. Ele é Senhor, Ele faz descer a sepultura, mas Ele faz surgir da sepultura. Glória a Deus. E nesse momento o anjo do Senhor desce e me arrebata da mão do inimigo e me leva até uma dimensão. E eu disse: pare, olhe. Eu vejo uma moça orando, mas não conheço. E essa moça diz assim: Senhor, aonde a alma do maconheiro estivesse, eu traga ela. Ela não pediu justiça, ela pediu misericórdia. Mas naquele momento, o meu espírito começou a ver. E ela está orando. Mas de repente aquela moça levanta e ela joga o cabelo. Aí eu olho, é a Cláudia, a moça que eu dei 2 tiros nela. E o anjo agora olha para mim e diz assim: por amor a ela, você vai retornar para o seu corpo agora. É pelo poder da oração. E aí o meu espírito volta para o meu corpo, mas não consegue entrar. Mas por uma ordem de Deus, por uma ordem de Jeová, agora o Senhor permite que o meu espírito volte para dentro do meu corpo. E eu estou dentro da necrópsia agora. A necrópsia está ali e o médico está abrindo a minha barriga. Ele abre a minha barriga agora. A minha boca, o meu maxilar está quebrado. O tiro que eu levei na cabeça estourou. Mas a minha alma e espírito não conseguia entrar. Mas por uma ordem de Deus, meu espírito entrou. De repente meu braço cai. O auxiliar do legista diz: doutor, o de braço do defunto mexeu. É normal. Ele mexe de novo, meu braço cai. Doutor, aí o braço do defunto, cadáver, mexe. É normal. Os meus olhos se abrem. Aí o auxiliar do legista diz: doutor, o defunto mexeu. Isso é normal. Aí o auxiliar diz assim: doutor, é normal se ele tivesse fresco, mas saiu da geladeira. Ele está congelado. Aí o médico me abre a barriga e ele enfia a mão dentro de mim e ele começa a tirar. Mas quando ele enfiou a mão no meu pulmão, o Senhor disse: volta a respirar agora. Aí eu disse: ai! Aí todo mundo saiu correndo. Olha para o teu irmão e diga assim: Deus usa quem Ele quer e da maneira que Ele quer. Mas dentro da necrópsia, o faxineiro era salvo pelo sangue do Cordeiro. O faxineiro, o homem que limpava os cadáveres, o homem que limpava o sangue do chão, ele era escolhido de Deus. Deus coloca crente para trabalhar onde que Ele quer. É lá que Deus quer te usar. É lá no teu serviço que Deus quer te usar. E ele diz: doutor, posso chegar perto do cadáver? Pode.
deu o primeiro, o segundo, o terceiro passo, ele já soltou uma rajada de língua estranha. Chegou perto de mim, pôs a mão na minha cabeça e disse: moço, eu não sei de onde você vem, nem para onde você vai, mas você quer aceitar Jesus? Eu disse: quero. Mas eu estava podre. Quando eu olho a minha perna caída, ele chuta a minha perna para debaixo da pá. Aleluia, Deus. Está amputada. E me levaram sem rim, sem estômago. A medicina disse que eu estava em coma, que ninguém tirou a minha pressão. Se tirasse mesmo eu morria, porque a pressão não se tira. Fizeram um monte de coisa e alegaram, mas eu estava vivo, meu coração estava batendo. Glória a Deus. Aleluia. Eu fiquei paraplégico, tomando tantos remédios, mas sem perna, aleijado. Nem a polícia militar queria nada comigo, eu estava emprestado. A minha cabeça era grande, feia que só o sangue. Meus dentes tudo quebrado para fora. Muita gente aqui lembra de mim com o aparelho ainda. Cantor Alisson, lembra? Deus lhe abençoe, Cantor Alisson, para você estar aqui. Que Deus lhe dê vitória. Sua esposa veio. O cantor veio ou não? Deus abençoe. A graça de Deus sobre a vossa vida. E Satanás agora começou a apostar. E eu comecei a ir para a igreja. Eu ia para a igreja, mas era a coisa mais feia. Eu chegava na igreja, só o sangue. Para que você tenha uma noção de como ficou o meu corpo. Depois eu vou mostrar mais sério. Isso aqui foi a amputação das minhas pernas. Os médicos amputaram as minhas duas pernas. Ficou podre. Nessa parte de cima é a minha faca, a facada que eu levei na barriga. Eu fiquei tão podre que não tinha mais jeito. Eu fiquei a zero. Mas o milagre acontece. As fotos vão ser repostas todo dia depois pelo pastor João. Não sei nem como que ele vai fazer. Mas eu comecei. E demoniados começaram a me levar para a igreja. As pessoas iam me dar a parte do Senhor, faziam assim: vai dar a parte do Senhor. Parte do Senhor, irmão, amém. Parecia que eu tinha HIV. Parte do Senhor, irmão. Amém. Eu era feio. Um dia o filho do diácono chegou para mim e disse assim: pastor, fizeram um concurso na igreja para ver quem é o irmão mais feio. Adivinha quem ganhou? Eu disse: quem? Ele disse: o senhor. Eu disse: quem é teu pai? Eu fulano de tal. Deixa quando acabar o culto você vai ver. Irmão, o negócio não prestou. Timei o cara de checar, meu, que negócio é esse? Depois que Jesus faz a obra, a gente pensa que é alguma coisa. Mas eu estava cansado, aleijado, boca, cabeça, tudo torto. Mas eu comecei a conhecer na Bíblia que Deus faz milagre. Eu comecei a ir para o culto, calma aí, Jesus faz milagre. Eu comecei a ver que ele cuspiu no chão, passou no óleo, o homem chegou. Eu disse: é esse o Deus que eu quero. Eu comecei a ouvir que Deus faz milagre. Eu comecei a ouvir testemunhos. Eu comecei a ver que Deus era Deus. Eu disse: calma aí, é esse Deus que eu quero. Mas um dia me convidaram para ir para o círculo de oração. A irmã Edevalda. Aí ela disse: olha, amanhã 3 horas da tarde tem círculo de oração e eu vou te buscar. Satanás é terrível. E quando ela entrou dentro de casa para falar comigo, eu estava tão endemoniado. E eu sempre postava uma arma debaixo da minha cadeira de roda. Que eu sempre amei a arma. Eu gostava de arma que era só o sangue. Você pensa que você é valente, nós não somos nada.
Uma dor de cabeça derruba a gente. O Senhor que é poderoso. Mas naquele dia, o Senhor resolve mudar os céus e a terra. E eu fui para o círculo de oração e sentei. Me colocaram numa cadeira. Mas eu não aguentei ficar na cadeira. E resolveram voltar eu de novo para a cadeira de roda. E eu voltei para a cadeira de roda. Sem perna. Cheio de coisas. Mas Deus usa alguém. E diz assim: filho, hoje é o Senhor teu Deus que tira dessa cadeira de roda. Eu disse: foi comigo. A ovelha conhece a voz do seu Senhor. Mas no meio do culto, aquela irmã se levanta e ela vem até mim e põe o dedo na minha cara. Não sou eu que falo contigo, mas é o Senhor. Levanta e anda. Eu nunca fiz fisioterapia para andar com perna mecânica. Eu nunca fiz fisioterapia hoje. Eu nunca fiz fisioterapia para andar com perna mecânica. Olha para o teu irmão e diga: Deus é Deus de milagre. Deus é Deus de milagre. Diga para ele. Eu não poderia pular. Hoje eu pulo, corro, dirijo. Difícil é andar alguém comigo. Mas hoje eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus. Segura aqui para mim. Hoje a minha perna direita. Olha aqui a minha perna direita. Sabe por quê? Porque o meu Deus, Ele faz milagre. Às vezes a gente pensa, hoje, como eu quero fazer isso aqui, é Deus. Hoje eu louvo a Deus por estar aqui. Martelo. Eu levei um tiro no peito. Vê se é martelo, filho. Vou pedir para esse moço. Vê se é martelo. Bate um pouquinho no chão. Eita, isso aí é retado. Vê se é martelo, meu querido. Vê se é martelo. Jesus é bom, não é? Aleluia. Irmão, eu louvo a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, filho. Eu levei um tiro no peito. Estourou minha clavícula. Mas quem faz milagre se chama Jesus. Quem faz milagre se chama Jesus. Por isso que eu louvo. Mas o milagre aconteceu. Aleluia. Não foi pela mão de médicos. Foi pela mão do Senhor. Deus colocou a mão. Hoje o meu peito é assim, ó. Pastor, o que é isso? É a mão daquele que fez os céus e a terra. Eu louvo a Deus. Oh, glória. Quem crê na vitória, diga glória a Deus. Escute. Eu levei um tiro na boca. Muita gente que lembra de mim com os parafusos. Até quando eu ia comer, eu tinha que usar lenço. Hoje eu implantei os dentes, graças a Deus. Você não sabe o que é você poder poder respirar. Mas eu levei um tiro no peito, aqui, e saiu aqui. E me estouraram. Mas nessa noite eu quero te dizer que Deus vai mudar a história da tua vida. E ficou um buraco. Se você olhar aqui, você não vai ver nada. Nada. Se você olhar na minha região, desse lado você não vai ver nada. Mas hoje 50% do meu crânio é artificial. Hoje o meu crânio é assim, ó. Pastor, o que é isso? É a mão daquele que fez os céus e a terra. Ele está aqui nessa noite. Que lindo! Deus fez uma obra, agora eu estou lindo. Agora eu estou pregando, que coisa linda. Agora eu sou membro de uma igreja. Glória a Deus. Agora eu estou no auge.
mocidade, cantando lindo, regendo, agora eu tô bonito. Aí Deus usa uma irmã: filho, tu deve a lei da terra e tu tem que pagar. Aí eu olho para ela: ô minha santa, tá armando boca de jacaré para mim? Cuidado, minha filha, de você eu não vou bater não, mas se tu abrir a boca de novo tu vai levar um couro. Aí eu vou pro ciclo de oração. Chego no ciclo de oração todo metido, camisa branca, todo pomposo, aí senta igual um tubarão. Quantas vezes a gente não reconhece aquilo que Deus faz? Quantas vezes Deus estende a mão, nós não sabemos reconhecer que Ele é Deus. Trocamos Ele por qualquer coisa. Aí eu chego no círculo de oração, tô bonito, de repente Deus toma uma mão e põe o dedo na minha cara justamente do que eu não gosto. Pá! Homem, se entrega à lei da terra que tu deve. Eu disse: minha santa, Deus não fala na boca de comedor de arroz. Mas me deu uma ira, quase deu um couro naquela mulher. Aí eu vou pro coral, mocidade me aceitou, o ciclo de oração piorou. Quando eu chego no coral, o irmão vai reger o coral. O irmão está regendo o coral, de repente Deus muda a língua do homem. O homem, além de pôr o dedo na minha cara, ainda pôs a mão na minha cabeça. Se entrega a lei dos homens que tu deve. Eu disse: com você dá para acertar a conta. Já intimei o cara na ideia: irmão, vem cá, que negócio é esse, meu? Tá armando para mim? Tá pensando o quê, meu? Que te cadeia montão, rapaz. Eu já fui falando, imagina. Quem é você, meu, para falar dessa maneira? Já intimo. E é o seguinte, vou falar com o pastor da igreja. Já intimei o pastor, já quase grudando a gravata dele. Seguinte, meu amado, se algum mané aí, ó, dizer que é Deus e me falar, pô, mas vou dar um couro. Se Deus usar mais alguém, eu vou arrebentar. Jesus escuta, Ele não é surdo. Ireis, mas não pequeis. Aí eu sou convidado para pregar no culto de criança. Que coisa linda, todo pomposo. Depois de brigar com todo mundo, ainda vai pregar. Olha que coisa linda. Quantos estão fazendo isso? Tá assim, ó, usando capa. Mas eu vou te contar uma coisa. A balança no Brasil já começou. A balança no Brasil já começou. E de repente eu chego no púlpito todo bonitão e vou ler a palavra. Deus toma uma criança, Misael, criança de 6 para 7 anos, e a criança, e ela vai marchando, e ela vem levantando, e eu já olho para o pastor e disse: é demônio, pastor, isso é demônio. E um dos obreiros vai tentar amarrar essa criança, e quando ele chega pela criança, Deus toma ele na rajada. E o menino vem marchando, e agora minhas pernas estão tremendo, meu coração está agitado. E aquele dedinho magro aponta para mim e disse: homem, tu não disse que ia bater no quarto vaso que eu usasse para falar contigo? Bata neste agora, taca neste agora que eu uso para falar contigo. E eu desço daquele altar. E só dá tempo de eu avisar alguém. Avisa a minha família que eu me entrego hoje. E o meu pastor foi comigo para a cadeia. Cheguei lá todo bonito, todo mundo pensou que eu era advogado. Atendeu um monte de gente, menos nós. Aí meu pastor chegou e chamou, nós entramos para conversar com ele na sala. E ele diz: o que se trata? Esse moço veio se entregar. Mas quem é você? Ele olhou
A mim, mas quem é você? Aí eu dei, meu nome é Rosinei Marques Moreira. Mas quem é você? Eu disse o ex-maconha. Ele chamou dois policiais. Chama agora, pega ele! E já foram me levando. E eu comecei a apanhar. E eu fui a julgamento. No júri popular não deu nada. Aí Deus traz uma missionária do Rio de Janeiro. Uma mulata doida. Baita de um chocolate de Jesus. A mulher botou o dedo na minha cara e disse: é um ano só. É um ano que tu vai ficar aqui só porque eu vou te tirar. Tu vai ficar um ano só para ganhar a pessoa que te baleou. Lá vai eu pro presídio. Pregava de manhã, apanhava de noite. Pregava de noite, apanhava de manhã. Falei: Jesus, não vou pregar mais. Aí comecei a apanhar todo dia. A gente pensa que a gente é bonzinho, nós não somos. Bonzinho é Deus. Aí quando eu estava apanhando, eu dizia: Jesus, tem misericórdia de mim. Aí o Espírito Santo de Deus fazia eu lembrar: lembra quando eu usava a minha serva? Quantas vezes era para você estar na escola dominical e você não foi? Aí eu comecei a sentir falta dos cultos. Fala, Deus. Aí eu comecei a lembrar que eu fui leão dentro da casa do Senhor e não ovelha. Aí um belo dia eu estou no pátio e dá um toque de recolher 3 horas da tarde. Eu disse: é rebelião. Mas eu sou o pastor ali agora, eu sou o cara que prega, todo mundo me admira. Pastor Rosinei Marques, maconhinha, fazendo puto, falando língua estranha. Profetizava que o cabra ia sair, o cabra saía, mas eu mesmo não. 3 horas da tarde, o rabecão chega, o carro que chega com os presos. E no meio daqueles presos está o Serginho, o cara que me deu o primeiro tiro. E Deus faz tudo certo. E coloca ele na mesma cela que eu. O ódio cresceu em mim. Eu disse: hoje eu mato ele. Eu vou colocar um pedaço do braço dele nos 4 cantos, mas a vingança não pertence a nós. Pertence a Deus. E eu tinha que dormir de dia para ficar acordado à noite, porque eu tinha muito medo das discussões. Mas começava a sair um noticiário na televisão: presídio fulano de tal está em rebelião. E eu disse: é o presídio que eu estou. Quem está no seguro vai morrer agora. Agora é a oportunidade de eu catar o cabra. A minha mente não estava liberta. Eu conhecia Jesus de falar e porque ele havia me andado, mas eu mesmo nunca tinha conversado com ele. Eu nunca chorei. Eu nunca senti ele abraçando ele. Eu nunca senti o vento do anjo. E naquele dia, no meio da tempestade, Deus disse para mim: levanta-te e diga para o Serginho que eu amo ele. Eu levantei. Mas um policial que atira de um lado para acertar, eu entro no meio e o tiro pega perto da minha espinha, abala a minha espinha e eu caio no chão. Aí eu digo: Senhor, tu me livra do inferno, me dá 2 pernas mecânicas e agora me coloca dentro de um presídio para ser morto pelos meus adversários. O salmista Davi disse: Senhor, os meus inimigos se multiplicaram, mas eu espero no Senhor. Ele disse assim ao meu coração: foi quando eu ouvi e aprendi a amar a Deus. Filho, eu permiti isso para saber se você sabe perdoar. Eu disse: Senhor, se tu me colocar de pé agora, eu vou pregar Jesus para ele como nunca preguei. Eu senti como uma coisa linda, suave,
avançou por baixo, me colocando em pé. E o Senhor coloca agora o Serginho perto de mim. Eu olho para ele e digo: filho, Deus tem um plano na tua vida. Nesse momento o Senhor diz: aquieta-te céu e terra, porque meu servo vai falar. Houve-se um silêncio, nem um barulho de um tiro mais. E eu olho para ele e digo: Serginho, Deus te ama. E eu começo a sentir o balanço, o cheiro do anjo, aquele negócio gostoso, aquele perfume. Eu olho para ele e digo: filho, você quer que Deus escreva o teu nome no livro da vida? Ele disse: eu quero. Ele olha para mim e diz assim, ainda me chamando de maconhinha: maconhinha, me perdoe. Eu disse: está perdoado. E nisso um tiro é disparado e pega na sua cabeça. E o sangue agora começa a correr pelo rosto dele. E ele cai morto. Só deu tempo de eu orar e dizer: Senhor, escreve o nome dele no livro da vida. Eu caí de um lado, ele caiu do outro. E começou-se a rebelião. As loucuras começam a acontecer. Eu acordei dentro do hospital, Hospital Piratininga, que hoje é o famoso Zona Sul. Quando eu acordei, tinha um oficial de justiça, e ele tinha uns papéis na mão. Ele olhou para mim: o senhor que é o senhor Neymar? Isso é. Ele disse: olha, daqui você não volta para o presídio. Glória a Deus. Aleluia. E me entregou em mãos meu alvará de soltura. Aí eu corri na missionária 1 ano. Quando eu olhei no calendário, a profecia se cumpria 1 ano. O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele: não faria, eu falaria, não confirmaria. Eis que o meu mandato é de te abençoar. Hoje o Senhor vai mudar a história da tua vida. Hoje Deus. Mas um dia eu estou na igreja pregando no círculo de oração, e chega uma mulher muito bonita, linda, e ela chega. Acabou o culto, ela me procura. Vem cá, pastor Paulo. Ela me procura e diz: pastor, como você está? E foi me abraçando, me agarrando, e foi me dando um gelo. Eu disse: sim, minha querida. Ela disse: eu tenho um negócio para te perguntar. Fala. Eu sou a mãe do Serginho. Nossa, Jesus. E o comentário que foi você que matou ele. Mas eu vim aqui só para saber uma coisa. O que, irmã? Aí ela olha para mim e diz assim: na hora que começou a rebelião, eu juntei um grupo de irmãs e fui orar. E na hora que eu estava orando, Deus tomou a boca de uma irmã e disse assim: eu estou enviando um anjo diante do teu filho, porque hoje mesmo eu guardarei ele. Ela olha para mim e diz: pastor, mas ele não aceitou a Jesus. Aí as lágrimas correm no meu rosto. Eu abraço ela e olho para ela e digo: mãe, foi eu que pedi para o Senhor escrever o nome dele no livro da vida. E ela agora me abraça e nós começamos a falar em língua estranha. E todos pecaram, o diabo pecou, mas o Filho de Deus enviou o seu para desfazer as obras de Satanás. Eu saí dali para ser um grande missionário, e sou um missionário abençoado até hoje.